agradeço o convite, por indicação do Nélio Viso, e, enfim, confesso que eu fiquei um pouco surpresa com o convite, porque eu fiquei pensando de que forma eu, como minha formação de jornalista, poderia contribuir para, enfim, para os professores de ciência do ensino particular, né? E fiquei, de primeira, pensei em rejeitar o convite. Eu falei, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. E aí o Nélio falou assim, não, fala um pouco sobre a experiência da ciência hoje, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando, bom, eu acho que talvez alguma coisa eu possa falar, enfim, sobre a trajetória da revista e do Instituto, né, Ciência Hoje, na popularização do conhecimento científico e nessas pontes que o Instituto tentou lançar ao longo desses 34 anos de existência com a educação científica, né? Então, na verdade, eu vou fazer um pouco um relato dessa experiência e, enfim, também lançar talvez uma reflexão mais tímida do que a Carla. Eu acho que a exposição da Carla foi muito boa. Enfim, então é apenas uma amostra do trabalho que tem sido feito pelo Instituto, né? Seguinte, então, para quem não conhece a revista, eu quis trazer um pouco a história, né, do contexto da formação da revista, né? Então, a revista começou a ser pensada por um grupo de pesquisadores, né, 2 biólogos e 2 físicos, e que queriam, enfim, aumentar a penetração do conhecimento científico da sociedade. E era um final dos anos 70, então era um período de transição política, né, era um processo de abertura democrática, mas ainda sob o regime militar, né? Então, havia ainda atentados terroristas, os mais velhos, né, se lembram da bomba do Rio Centro, enfim. Questões políticas estavam muito, digamos assim, à flor da pele, e os cientistas discutiam muito política também nessa época, porque então as reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência eram espaços onde se discutia, enfim, o papel do cientista, como a ciência poderia trazer benefícios para a sociedade, enfim, e também questões políticas mesmo, enfim, de todo tipo de repercussão social, né? Assim, o país vivia uma crise econômica muito grave, né? Com uma hiperinflação, uma dívida externa de mais de 100 bilhões de dólares, e as eleições diretas só chegariam 7 anos depois. O analfabetismo era muito alto, analfabetismo mesmo, né? Assim, não científico, estou falando analfabetismo. 1/4 da população não conseguia, enfim, não só escrever o próprio nome, mas não conseguia compreender nem o que lia, né? Então, como eu falei, foram 2 físicos e 2 biólogos, depois, mais tarde, se juntou a eles um antropólogo, e que começaram a pensar na ideia de fazer uma revista de divulgação. E sempre em sintonia com as propostas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que queria uma ciência democrática, uma sociedade, enfim, com mais liberdade, enfim. E quais eram os objetivos, né, que eles tinham em mente? Mostrar à sociedade a produção científica brasileira, né, porque, de novo, a comunidade científica era muito fechada, então, assim, a sociedade não sabia exatamente o que se passa, ainda é assim, né, mas, enfim, a sociedade, naquela época, não sabia mesmo o que se passava do outro lado do laboratório, né? Então, a ideia era estabelecer um canal regular de comunicação entre a comunidade acadêmica e a população e promover o debate político em torno de questões como cidadania, educação e participação universitária, enfim, de modo a que realmente a ciência pudesse contribuir
para uma democratização da sociedade. Enfim, e quando eles pensaram a revista, eles pensaram em fazer uma revista nos moldes assim da La Recherche francesa ou Scientific American americana, né? E em que os autores das matérias fossem pesquisadores ativos, quer dizer, que estivessem vinculados a universidades ou institutos de pesquisa. Os artigos teriam que passar por revisores científicos, então, assim, os próprios pares, a comunidade, leria os artigos para saber se realmente tinha qualidade e rigor para ser publicado. Até hoje é assim, né? Então, mas esse foi o foco inicial, né? E eles queriam dar focar na pesquisa feita aqui no Brasil, né? Então, mas claro que eles também acharam que seria necessária a mão de um jornalista para ajudá-los nessa tarefa de divulgar a ciência. Então, todos os textos passariam por uma leitura crítica, né? Enfim, de ajuste por parte dos editores, né? E, geralmente, assim, são lidos por todos os editores científicos e jornalistas. Bom, então, quais eram os primeiros desafios, né, que se colocaram, né, que apareceram, né? Bom, primeiro, abandonar a linguagem hermética dos artigos científicos, porque os cientistas estavam acostumados a escrever, como ainda estão muito acostumados a escrever para revistas científicas, né, seus papers, seus artigos, então, com aquele jargão, com aqueles termos técnicos, enfim, fórmulas, enfim, e uma coisa que é inacessível para a maior parte da população. Se você começa colocando uma fórmula, a pessoa já passa para outra página, né? Quem não é da área e não sabe nada sobre o tema, não vai ler uma notícia assim. Segundo desafio, usar uma linguagem adequada, de fácil compreensão, né? Mas sem perder o rigor científico. Então, como realmente transmitir conhecimentos muito específicos, às vezes difíceis, mas de forma simples, né? E sem perder o rigor. Bom, teria que ilustrar muito bem os artigos para chamar a atenção, né, dos leitores, e as figuras teriam que ser autoexplicativas. O ideal seria que não tivesse que ter uma legenda que explicasse, né, o que a figura, de alguma forma, teria que se autoexplicar. E eu acho que o desafio maior enfim, desses anos todos foi convencer os pesquisadores a dedicar tempo e esforço para relatar o seu trabalho para a sociedade, que é uma tarefa que era pouco difundida no Brasil naquela época, né? Então, a gente está falando no final dos anos 70, em que as iniciativas de divulgação científica eram muito pequenas, né? Finalmente, conseguiram lançar, com o apoio do CNPq, o primeiro número, em julho de 1982, e foi um sucesso. Foi inesperadamente, né? Os editores não esperavam por isso. Eles imprimiram 15 mil exemplares e aí foi distribuída na reunião anual, foi lançada na reunião anual da SBPC em Campinas. E aí tiveram que imprimir mais 10 mil, porque esgotou. Enfim, eles tratavam de temas polêmicos, né? Enfim, contaminação ambiental, então a questão de Cubatão, que naquela época Cubatão era uma cidade extremamente poluída, enfim. Tinha a questão da anencefalia, não se sabia se as pessoas que moravam em Cubatão, os filhos das grávidas, né, nasceriam com anencefalia por causa da poluição, era uma questão debatida, enfim. Então, o primeiro número foi sobre isso. Programa nuclear brasileiro, que naquela época, vocês sabem, estava na mão dos militares, enfim, e era tudo muito escondido. Questões de política científica, enfim, questão de reforma universitária,
a reforma do mercado para a informática, enfim, questões sempre polêmicas, né?